Não sou pai nem pastor, apenas venho estudando a Bíblia com inteligência artificial para te trazer aqui uma visão imparcial. E aí, como é que estão? Tudo bem por aí? Hoje nós vamos continuar a jornada de José nos capítulos 41 e 42 de Gênesis, que narram momentos cruciais ali da interação que veio a rolar, né, de José com os irmãos dele. Esses mesmos irmãos que anos atrás tinham vendido ele como escravo, eles aparecem lá no Egito, vocês vão entender. No capítulo 41, 2 anos depois daquilo que tinha rolado ali na prisão, de José interpretar os sonhos e aqueles sonhos se concretizarem, o faraó também teve sonhos, 2 sonhos perturbadores na mesma noite, 2 anos depois. No primeiro sonho ele viu 7 vacas gordas e saudáveis, saindo lá do rio Nilo, seguido depois por 7 vacas magras e de aparência doentia. As magras, as doentes, vieram e devoraram as gordas, mas mesmo após consumidas, continuaram tão magras quanto antes. Já no segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de trigo cheias e boas, crescendo em uma única haste. Em seguida, 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental que vinham e engoliam as 7 espigas mais tops. Perturbado, o faraó convocou todos os magos, todos os sábios do Egito para interpretações, mas ninguém conseguiu fornecer nenhuma explicação satisfatória. Foi então que o copeiro-chefe do faraó, aquele mesmo que tinha ficado preso lá com José, ele lembrou e falou: faraó, tem um cara lá na prisão, José. Este ordenou então que o trouxessem imediatamente. O faraó mandou: traz esse cara então, se ele é bom para ler sonho, está lá na prisão, né? Retirado da prisão, barbeado e vestido adequadamente, colocaram ele de frente para o faraó. E ao ser questionado sobre a interpretação dos sonhos, José afirmou que não seria ele, mas o próprio Deus queria trazer uma resposta de paz a faraó. Ele não era como aqueles magos que ficavam ali fazendo magia, não. Deus que poderia falar ou não. José explicou que ambos os sonhos tinham o mesmo significado. Deus estava mostrando ali para o faraó o que ele ia fazer. Haveria 7 anos de grande abundância em todo o Egito, seguido por 7 anos de fome, que consumiria toda a fartura anterior. A repetição dos sonhos indicava que o assunto estava firmemente decidido por Deus e que ele o realizaria em breve. E aí, José foi e aconselhou o faraó a procurar um homem sábio e entendido para poder administrar o país, estabelecendo comissionários para recolher 1/5 da produção durante os anos de abundância e armazenar esse excedente em cidades específicas. Para quê? Para isso servir de estoque. Esse estoque ia servir de reserva para os anos de fome, evitando que o país fosse todo arruinado pela escassez. Então José trouxe essa visão. E aí o faraó ficou impressionado com aquilo ali, tanto com a interpretação de José, quanto com o conselho dele. O faraó achou bom. E ele reconheceu que o Espírito de Deus estava em José. Ele falou: só pode ser Deus com esse cara, não tem condição. E assim, ele foi lá e nomeou José como governador de todo o Egito, colocando de novo, tirou da prisão para ser governador, pois ele é uma posição de autoridade, apenas abaixo do próprio faraó. O faraó entregou a José o seu anel, vestiu-o com roupas de linho fino e colocou nele um colar de ouro no pescoço. Olha só, Deus tirando lá do pó de novo e levantando José. Então José começou a trabalhar, ele foi percorrendo todo o Egito, supervisionando a coleta de alimentos durante esses 7 anos de abundância, e veio ali considerando o armazenamento dessas grandes quantidades de grãos, a ponto de perder de conta, pois havia muito para registrar. Foi muita abundância que teve nos 7 primeiros anos. E durante esse período também, a Bíblia conta ali que nasceu os filhos dele. Manassés, que ele pôs ali o significado de que Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa de meu pai. E Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. E aí, quando passaram-se ali os 7 anos de fome, começaram-se, conforme predito, a ver, os 7 anos de fartura, começaram a ter a fome, 7 anos de fome. Havia alimento em abundância para o povo do Egito. E o povo clamou ao faraó por pão e ele o direcionava ali a José, que abria os celeiros, vendia os grãos e a fome era severa em toda a região, em todas as nações, mas no Egito não. E o povo vinha de outras nações para comprar trigo lá no Egito, pois a escassez estava afetando todo o mundo ali, que era ao redor também do Egito, todos os países. E aí no capítulo 42, Jacó, pai de José, soube que estava tendo fartura no Egito, que tinha trigo para ser comprado. E ele mandou os 10 filhos para ir para o Egito, mantendo apenas Benjamim, que era o mais novinho, que era o irmão ali de José de pai e mãe, temendo que algum mal lhe acontecesse. Benjamim não foi. Aí os irmãos de José desceram para o Egito, como tantos outros, todo mundo ia para o Egito lá para buscar comida. E aí chegaram diante do governador para adquirir alimento. E aí eles se prostraram, o rosto em terra, e quando pensa que não era José que estava ali. E cumpriu-se aqueles sonhos que ele tinha tido lá na juventude, que contou para os irmãos invejar, que todos ficariam ao redor dele.
José reconheceu os irmãos imediatamente, só que eles não reconheceram José. José já estava muito mais velho, ele tinha sido adolescente que ele tinha sido mandado, né? E José disfarçou a sua identidade e acusou-os de ser espiões. E eles, não, nós não somos espiões, somos todos filhos de um mesmo homem, né? E a gente veio para cá só para comprar alimento. Somos 12 irmãos, sendo que o mais novo ficou com o nosso pai e o outro já morreu, né? Falou assim de José. E era José ali, ele estava falando com um intérprete. José foi tão astuto ali que ele nem falou na língua, ele estava falando com um intérprete, né? E com outra roupa, outra cara, já era bem mais velho. José insistiu que um deles deveria ficar preso, já que eles eram espiões, e já usou essa estratégia, né? E falou que os outros deveriam retornar e trazer esse irmão mais novo que ficou lá para comprovar a honestidade. E ele manteve um deles sob custódia, né, que foi Simeão, e mandou que os outros fossem para buscar o mais novo, Benjamim, para trazer. Só assim eles provariam que não eram espiões. Foi a estratégia que José usou. E antes de partir, José mandou colocar todo o dinheiro de volta que eles tinham trazido e encher o saco deles de trigo e de mantimento, sem que eles soubessem. José queria, né, mandar tudo ali para eles. No caminho, um dos irmãos abriu o saco ali para dar alimento e encontrou todo o dinheiro. E ficaram aterrorizados. Falou, putz, será que eles não viram, né, que o dinheiro ficou? Eles vão achar que nós roubamos. Né? Ao chegar em casa, contaram tudo para o pai, para Jacó, inclusive a exigência de levar Benjamim para o Egito. O pai ficou angustiado, né? Eu já perdi um filho, agora vou perder outro, né? E não quero perder Benjamim. E Rúben, o filho mais velho, assegurou ao pai, falou, não pai, deixa que eu vou cuidar. Se acontecer alguma coisa com ele, você pode tirar a vida dos meus filhos, eu vou cuidar. A gente precisa de voltar para a gente resgatar Simeão, né? Que ficou lá sob a custódia de José. Não sabia que era José não, né? Ficou lá sob a custódia do governador. E o pai, com o coração apertado, deixou. E aí, 3 lições importantes para a gente extrair desses capítulos. E continua, viu, no próximo, mas 3 lições. A sabedoria nos eventos humanos, a maneira como José foi levado de prisioneiro a governador do Egito, demonstra que mesmo em circunstâncias adversas, desafiadoras, há um propósito maior em ação. 2. A importância da preparação e da sabedoria. José não apenas interpretou o sonho, mas também propôs um plano estratégico, claro, para enfrentar os anos de fome, mostrando a necessidade de planejamento e gestão eficaz em tempos de abundância e escassez. José foi um baita exemplo de administrador, talvez o maior aí da Bíblia em questão à gestão. E depois 3, o poder do perdão e da reconciliação familiar. Embora ainda não tenha totalmente se revelado nesse capítulo, nós vamos ver nos próximos vídeos, o reencontro de José com seus irmãos inicia um processo de cura e restauração dos relacionamentos quebrados, destacando a importância do perdão e da unidade familiar. José não chegou ali e mandou matar todo mundo, né? Ele quis usar de estratégia, ele falou, volta, ele estava com um plano maior em mente ali, e nós vamos ver nos próximos capítulos. E por agora vamos orar. Senhor Deus, dá-nos a capacidade que o Senhor deu a José, para que nós também sejamos bons interpretadores, que nós consigamos, Pai, ter sonhos, fala conosco em sonhos, traz revelações, traz visões e dá capacidade de gestão, Deus, para a gente multiplicar a riqueza, Senhor, para que a gente possa também ajudar no Teu reino e para que a gente possa, Pai, agir como José, aquele que teve o coração manso, que perdoou, mesmo quando tudo que poderia ser feito ali do olhar humano era atacar, era ficar com raiva. Ele ainda assim teve o coração manso, humilde, bom. Ensina-nos também a ter esse coração, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade aí para comentar, compartilhar. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia.